Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play. Eu sou o Fábio, mas pode me chamar de Fabão, e eu nunca estou sozinho porque eu estou com ela. Olá, amigo! Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do Pod da Play. Estamos aqui todas as quartas-feiras, né? No Só da Play, o canal da Play 9, recebemos talentos aí da empresa. E eu vou te falar que, olha, talento bom. Hoje é o talento, né? Realmente. Antes de eu falar quem é esse talento, Nossos recadinho. Pega o papel e caneta e vamos lá. Deixar o like. Isso aí, comentar, se inscrever no canal pra conferir aí todos, né, os nossos quadros, etc. Compartilhar com a família, com aquele Compartilhar com a família, exatamente. E o nosso episódio de hoje, assim, eu tô muito animada. Vamos lá. Respira Tá. em fundo, porque eu vou dar o currículo, Nossa. tá? Ator, dramaturgo, roteirista, produtor, vencedor de prêmio, escritor, diretor, professor, empresário. Perfeito! Rodrigo França. Obrigado, gente. Tudo bem? Está animado também? Muito. Animado ou preocupado? Tu Eu tô sentiu uma preocupação. Senti Vou ser muito sincero. medo. Vem pergunta de Enem. Não me pergunta de Enem. Relaxa. Queria dizer não. No século XVII, na França, tivemos uma grande revolução. Nome dessa revolução. Do nada ali. Não vou te colocar Querendo. nessa. Não vou te colocar nessa. É isso. Mas olha, vou te falar que esse é um dos convidados que eu já tô meio que me tremendo ali. Né? De medo de falar alguma coisa errada, sabe? Ai, meu Deus. E Mas você, eu tranquila? acho que vai ser um episódio, assim, pelo menos pra mim, que também tô na área de literatura, roteiro, enfim, pra mim é muito legal aqui estar sentada, quero, assim, admirando. Então, eu já quero começar perguntando, assim, desse seu início, esse seu contato com a literatura também. Porque eu acho que o resto veio um pouquinho depois, acho que talvez a literatura tenha sido o seu início, né? Então, como foi o primeiro contato? Era uma criança muito tímida, né? Então, a forma de me comunicar com o mundo era desenho e redação na escola, né? A gente não escreve livros. Então, a minha forma de externar era fazer textos e produzir textos e fazer pinturas. Então que a minha primeira forma de expressar artística, todo mundo acha que é o teatro, foram as artes plásticas, mas com fundo do poder da escrita, né? Eu era muito quietinho, tímido e escrevia bem. Teve alguma pessoa que te influenciou em relação à escrita e à leitura? Família, assim, leitura, nunca criaram um espaço de castigo, de punição. Normalmente as pessoas falam assim, vai lá ler. Era sempre um ambiente de prazer. Eu acho que a família, né? Meu pai era aquele homem que lia o jornal dele no canto. Era um ambiente sempre de palavras. Interessante isso, né? Porque essa questão de leitura também, eu via muito acontecer, assim, as amiguinhas eram, não, vai ler, você precisa fazer, e comigo a minha mãe também foi essa referência de, não, vamos ler juntas, né? Você lembra do primeiro livro que você leu e que te impactou? Você lembra também qual foi o seu primeiro? Ai, pra mim, foram fábulas, assim, no início, mas eu lembro, assim, do primeiro que eu li mesmo, que era aquele livro mais grosso, foi Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que mudou, assim, a minha vida. Então, eu sou de uma geração de livros meio cagados, não posso falar palavra cagada. E aí eu não vou publicitá-los, assim, era algo que não se debatia muito, mas com contextos perigosíssimos, né? Imagina, eu sou de 78. 98? Caramba! 98! Você também entendeu 98. Mas o meu é mais recente também, olha as questões que a gente tá tendo aí em relação ao autor. Então, assim, a gente muda e ainda bem que a gente abre os olhos também em relação a essas coisas, que a gente né? evolui, né? É isso aí. E falar sobre evolução me lembra muito a estudo, né? Tipo, onde a gente cresce. Eu quero saber como é que foi pra você o Rodrigo estudante. Onde você estudou foi o que te formou? Você metia muita mão na massa e foi 50% estudo, 50% vida? Corredor. Eu sou aquele estudante. Eu era muito quieto, mas com dificuldade de aprendizagem, porque eu tenho dislexia. Isso é bacana reforçar, né? Para quem não sabe, dislexia é uma relação muito de dificuldade de símbolos, signos, que tem a ver com cálculos e letras, né? E palavras. Então, claro que com o tempo você começa a desenvolver mecanismos para poder passar por cima e não se expor. Sim. Mas, então, para quem é disléxico, a escola, às vezes, é um ambiente muito perverso. Então, você vai se organizando no corredor, junto com seus colegas. Mas eu aprendi no corredor e aprendi na vida. Acho importante a escola, acho importante a universidade. Eu sou um cara da academia, mas eu não nego que na vida se aprende muito. Sim, total. Você era do corredor?
Da turminha do corredor? Era Olha, do fundão? Você era eu da era turma do fundão? de tudo, assim. Eu era do não, meio. Eu era do meio, porque era né? do meio, é mais divertido. Porque Você... que você não, né, você não é 50, avisado. 50 Não, você não é personagens. avisado, porque você não é o CDF lá na frente que vão te sacanear e você também não é um bagunceiro que a professora vai punir. Então você tinha fica uma no estratégia meio, aí no você fala meio. assim, Ih, cara, aqui tá bom. E Eu gostava de era ficar andando isso, por todos, assim, não tinha era essa estratégia. Eu isso. gostava só de ficar. Você não tinha, tipo, você não ficava nem lá na frente. nem Eu lá. gostava de. Então você era do meio. É, do meio também, é. Mas a gente não é centrão. Não, eu ia aí fazer esse não. comentário, mas não era no centrão. Não é aqui. assim, é uma questão Nada- de você do explorar. Do nada Muito uma bem, militância. é né? isso. A galera do centrão, que não faz nada. Sempre não era aproveitando do a oportunidade. A gente não era centrão, não. É isso aí. Total. E a gente falou sobre estudo e sobre livro, mas eu queria saber se teve alguma peça ou algum filme que moldou também você, que você lembra, assim, tipo, um filme, pum, aí você tem que responder. Ai, pergunta Nossa! prova. O Enem veio aí. O Enem veio aí, o Enem veio aí. Um filme que marcou muito foi A Negação do Brasil, do Joelzito, que fala sobre o quanto se tem poucos protagonistas negros e aqueles protagonistas sempre no lugar de subalternidade. Eu acho que o filme que me deu um beliscão. Cadê você para poder mudar toda essa estrutura, né? Acho que o que me empurrou para o audiovisual foi esse filme. Nossa, interessante, A né? Essa Negação questão do da Brasil. inquietude também, né? Eu falei assim, caramba, a gente precisa mexer nisso. Quem quiser tá no YouTube, né? Acho que é importante assisti-lo. Nossa, Você lembra se você, assim, dessa referência do audiovisual, você lembra se você quis, ou se você foi entrando e vendo as possibilidades ali, né? Ou se você pensou assim, eu quero ser roteirista, eu quero ser diretor, e aí você foi explorando outras oportunidades no meio. Tem uma frase que eu termino esse filme que eu dirigi, o Barba, Cabelo e Bigode, que muitas vezes realizamos aquilo que não sonhamos, mas o que nossos ancestrais desejaram e muito. Eu acho que, claro que me preparei, claro que eu estudei muito, mas tem lugares que a gente tem poucas referências ou nenhuma referência e que a gente precisa, de uma certa forma, ocupar, né? Então, assim, eu atingi a ponta da pirâmide no audiovisual, que é ser diretor. Mas a minha ambição racional era o roteiro. Já é o máximo, né? Escrever, impulsionar narrativas, mas na medida que cai no colo, né? Não facilmente, mas cai no colo, porque eu não pensei nisso, a possibilidade de dirigir um longa me faz correr atrás, estudar cada vez mais para poder não fazer desserviço. Mas eu acho que o meu máximo de racional foi roteiro, foi escrever. Ai, que legal. É lindo, né? Tipo, Eu não ver sei isso, se você já tem uma próxima pergunta, eu quero aproveitar uma Claro. outra coisa que já que você está falando, eu já tô, né, viajando. Mas você tocou num ponto que eu lembrei agora, que eu vi uma entrevista sua com a Angélica, que foi pro Mina, que também foi uma Sim. produção aqui da Play 9, e você falando justamente de ancestralidade, né? Como foi importante para você fazer um teste e descobrir um pouco sobre isso, né? Então, você falando agora, eu queria que você contasse também um pouquinho mais sobre isso, assim, essa relação, porque você falou dessa questão do profissional agora, né? Então, não sei se você pudesse compartilhar com a gente. Posso. Fiz um exame DNA para saber a ancestralidade, porque a maioria dos negros e negras desse país não sabem, né? Se construiu uma África mítica, mágica, eu acho que para dar uma sustentada, né? Imagina, a gente estava falando de escola, é tão violento quando numa sala de aula mista, todo mundo fala, vim da Itália, vim da Espanha, o meu nono, e a gente tem como referência o continente africano, né? Sem saber que país, que localização, e muitas vezes a escola nem se atualizou no discurso e fica só na questão da da escravidão. Sim. E aí eu fiz um teste de DNA que deu Benin, um grande percentual de Benin, fui para lá, levei minha mãe ano passado. Né? Incrível. Passei 1 mês e meio em Benin e é impressionante o quanto a gente tem de memória ancestral, o quanto a gente se enxerga, né, muito nesses espaços, né? Principalmente quando você pensa em periferia, subúrbio pelo Brasil, o quanto é a reprodução daquilo que você encontra em Benin. É emocionante. Eu acho que todo mundo deveria, né,
poder se presentear dessa maneira, né? De ir na sua raiz. Eu saí de Benin, como eu fui para Togo, eu fui para Etiópia, fui para Nigéria, fui para Cabo Verde. Saio do continente africano renovado, sabe? Com outras expectativas de vida, com outros desejos, quebrando muitos conceitos do que a gente julga como máximo, como sofisticado, como elegante, como chique, que normalmente é um molde que não tem nada a ver com lá. E por isso que o nosso olhar julga muito, né? O que é riqueza, o que é pobreza, quais são as necessidades que a gente realmente tem ou que alguém nos empurra a ter, né? O que é vendido. É mágico poder estar... Estou até emocionado, plenamente perto dos seus, das suas, né? Assim, como historicamente a gente foi cortado, podado disso, você acaba elegendo uma bisavó, uma avó, um primo, uma prima nesses lugares e estabelecendo uma família. Se reconectar com o seu passado, fez se reconectar com você, acho também, né? Exatamente. É incrível isso. Tem uma questão que eu passei na minha vida, que foi quando uma amiga minha me disse que eu era negro. E eu queria saber como foi para você quando você se entendeu como um homem negro. Então, para mim foi mais fácil, que já venho de uma família de militantes, né? Então isso já era o debate, né? Eu entendo porque quando se fala isso, porque é construído de uma maneira muito perigosa e tendenciosa esse mito da democracia racial. Exato. Então pouco importa se discutir sobre raça, né? Já que nós somos todos iguais, só que a gente vê que até por números estatísticos, né, não é assim que funciona. Não dá para continuar com esse discurso, E né? muita gente se depara em descobrir sobre a sua negritude a partir da violência, né? Comigo foi o contrário, foi a partir da potência. Então, quando eu sou apresentado a Dona Ivone Lara através de uma vitrola, sou da época da vitrola, né? Meus pais tocam. Sou apresentado a partir da capoeira, a partir das religiões de matriz africana. Então, a minha negritude ela vem a partir da potência, não a partir da violência que a sociedade, o Estado colocam para a gente. Então, ao mesmo tempo, quando você nasce num seio familiar, muito consciente, você é instrumentalizado para poder viver, às vezes sobreviver. Então, imagina, eu sou trigêmeo, né? Eu sou trigêmeo, aí 2 anos depois nasceu o Bruno no mesmo dia e mês da gente. Ou seja, ele acabou com a nossa festa de 2 anos. Eu sempre falo isso, ele é traumatizado. Então, como é que se educa 4 meninos negros no subúrbio do Rio de Janeiro, com toda essa estrutura que é muito perversa? Então, é instrumentalizar, sabe? Aquela coisa, não corra na rua, coloca camisa, saia com identidade, se a polícia parar... sabe, não abaixa a cabeça, responda sem gritar e assim por diante. Não é uma... Tanto que isso desmonta a democracia racial, porque não é algo que uma criança branca ouve ao longo da vida, né? Sim, total. Nossa, viajei num lugar aqui agora enquanto você falava, porque a minha descoberta foi muito... indo assim, falei, vou fazer trança. Eu fui trançar o cabelo. E aí uma amiga minha me perguntou, enquanto ela fazia trança, quando é que você descobriu que você é negro? E eu fiquei, travei. Eu falei, tô descobrindo agora? Porque eu não sabia. E aí, vir de um lar onde já tinha todo esse ensinamento, todo esse caminho ali para você se entender é muito importante. Eu queria entender agora na questão do audiovisual, voltar um pouquinho no audiovisual. Tem esse momento de descoberta do audiovisual para você? O que te inspirava nesse momento? Quando você descobre o audiovisual, quando você descobre essa, não vontade, mas aquele bichinho do audiovisual te morde, qual é a primeira sensação que você tem? É lindo, né? Olhar para cá, ver essas máquinas todas, essa gente toda. Eu começo no teatro com 14 anos. Esse ano estou completando 30 anos de teatro. Olha. E sempre flertei no audiovisual, mas como ator. Mas eu sempre fui aquele cara muito curioso, né? Para que serve? Para que serve uma lente? Para que serve todo esse equipamento que está aqui na nossa frente? Mas começa na escrita. Quando eu penso que a gente precisa apostar em novas narrativas. O bichinho
me pica quando eu pego um roteiro e falo, gente, eu não posso falar isso como ator. E muitas vezes a gente, como ator, a gente realmente não tem tanto poder, às vezes, para questionar. Você está ali, está começando uma carreira, ou você precisa daquele dinheiro, ou você, sabe, não tem para quem você falar e você fica constrangido. E às vezes você troca uma palavra, troca um conceito, o diretor fala, não, tem que repetir o que está aí no roteiro. E eu falei assim, chega, eu acho que está na hora de eu escrever. Né? O bichinho vem daí de tanto assim, uma atriz que eu amo, que é a Paty de Jesus, ela falou assim, eu sou doida para dirigir, eu sou doida para ser dirigida por você. Eu falei assim, por quê? Porque eu sou você atriz, eu não vou precisar pensar que roteiro é esse, que maquiagem é essa que estão me colocando, se essa luz está me favorecendo ou não. Então... Tem uma confiança tem uma ali, confiança, né? tem uma confiança por conta disso, né? Assim, são anos de vivência como ator, no teatro, depois no audiovisual, que eu sei qual o percurso para que esse ator, para que essa atriz chegue e faça o seu trabalho, sem se preocupar, né? Tanto que eu falo para minha equipe de visagismo, cuidado, porque o primeiro lugar onde uma atriz, principalmente uma atriz negra, sofre uma violência é numa cadeira de visagismo, quando não sabem tocar no nosso cabelo, quando falam de coisas, sabe, muito violentas. Eu não sei mexer nisso, né? Você falou sobre cabelo, ou quando simplesmente você usa dread, eu uso dread, a gente sabe o quanto a gente ama, sem conversar sobre o personagem, fala assim, vamos cortar, né? E a gente sabe que isso não tem esse desdobramento quando o profissional ali na cadeira é branco ou é branca, né? Vamos cortar, você tem um black power, não tem outras possibilidades, né? Eu lembro que eu fui fazer um médico numa novela dessas, e aí a primeira coisa que eu vi, olha, não tem médico de dread, né? Eu tive que jogar no Google para mostrar, porque a primeira coisa, e era uma participação, né? E é uma questão que já no dia a dia já vai pesando o seu trabalho, né? Algo que poderia ser só uma oportunidade ótima. A gente tem muitas atrizes falando sobre isso, né? Que, como eu acompanho mais o público feminino, assim, eu já vi muitos relatos de várias séries e novelas, enfim, falando sobre essa questão de maquiagem, principalmente, né? A gente fica cinza, né? Exatamente, exatamente. E vocês falando de referência, de narrativa, assim, eu lembrei de duas coisas aqui. Como eu venho do meio literário, né? Já quero falar dos livros também daqui a pouco, já puxar. Mas tem um canal que é muito incrível, assim, é o Alec, é um bookaholic. Ele é um influenciador negro e ele um dia fez um exercício e colocou muita gente pra pensar sobre. Não sei se ele que já... Não lembro se ele teve uma referência, mas eu lembro que ele que me deu essa referência, assim, de... Ele fez um exercício de pegar a estante dele, que era cheia de livros, e falar assim, eu vou tirar todos os que têm protagonismo branco. E de ver quantos que ficaram. E aí todo mundo, assim, ele realmente movimentou, assim, eu lembro, pelo menos o nosso meio ali, né, de booktubers, pra gente pensar sobre isso também. E hoje, como eu falo de conteúdo sáfico na internet, assim, tem a Lívia, que ela atende pelo nome Afro Caminhão, e ela fala sobre protagonismo lésbico, focado na vivência de mulheres e ao amor entre mulheres negras. Então é tão importante a gente ter essas referências e ver essas pessoas também colocando a gente pra repensar, porque é uma coisa que a gente precisa realmente furar a bolha e para todo mundo pensar. A gente precisa dessa mudança de narrativa em todos os aspectos e todo mundo tem uma responsabilidade, né? Não só vocês que sentem, eu como uma mulher lésbica, não sou só eu que posso falar também da minha vivência, né? É isso, enfim. E vamos de livros agora também? Gente, eu quero pular. Todo lugar que eu sento vira militância. Ai, meu Deus. Não, eu ia. Mas eu amo. Não é uma crítica. Eu amo. Mas eu puxo isso, né? Eu queria falar sobre caneca. Eu tenho uma coleção de caneca. Queria deixar registrado. Mentira, a gente vai te dar mais uma hoje. Era pra ser surpresa, mas aí é sua. Pronto. Mas não, tô brincando. A gente pode militar sobre caneca também. Não, podemos. A gente pode, sobre o formato, sobre qual a representatividade que você coloca na sua caneca. Eu só queria dizer que eu não teria roupa se Paty de Jesus me falasse isso. Eu ia sumir. Eu ia ficar tipo, tum. É verdade. Eu acho ela sensacional. Não, eu tenho Paty de Jesus,
eu tenho Dona Léa Garcia me chamando de meu diretor. Não tenho, Ai, Eu gente. tenho a falecida Dona Ruth de Souza falando, você foi um dos maiores diretores que fui dirigida na vida. Tem gente que conta assim, eu tenho 30 anos de carreira. Eu conto pessoas incríveis. Nossa. Eu não teria, eu juro pra bem, você, eu então. acho que são nomes e pessoas, eu chego a ficar arrepiado, que eu não teria, eu acho, sério, pessoas que me dizem sem palavras, assim. Mas eu mesmo, finjo naturalidade, imagina. Vai, Não, com o tempo, posso- né, posso- consegue. posso contar uma coisa? Claro. Rapidinho? Pode. Então, Barba, Cabelo e Bigode, não tô fazendo um merchan, não. Mas Mas é daqui porque- A gente pouco ia vai puxar o fazer, merchan porque a daqui a gente vai puxar pouco. daqui a pouco. Então, foi meu primeiro longa, Sim. né? Uma responsabilidade, né? Eu tinha dirigido alguns curtas, média, assim, né? Então é uma coisa meio família, 20 pessoas. Longa, teve um dia que eu tive no set 230 pessoas, Nossa. 230 profissionais, entre figuração, elenco. E a primeira cena era dirigida Dona Léa Garcia, né? E aí Responsa. ela, parou tudo. Meu diretor, o que o senhor quer que eu faça? E aí você sente a generosidade. Ali ela estava me batizando, ali ela estava me dando uma chancela, porque se Dona Léa Garcia está me chamando de diretor, todo mundo ali tem que me chamar. Aí eu, né, dirigi, foi lindo, tal, e fui pro canto. A pressão 8 por Não, 8 eu, por eu, 9. fui, eu fui chorar ali, sabe? Assim, pro cantinho. E me permiti chorar. Foi. É importante. Isso, Dona Léa Garcia. Quem não sabe quem é Dona Léa Garcia, Por favor. procure Por saber, favor. porque o teatro e o audiovisual devem muito a essa atriz. Que lindo, É isso. lindo. E você acabou de dirigir, né, um espetáculo Exato. aqui no Rio, né? Então quer compartilhar também um pouquinho com isso com a Compartilha, gente? compartilha. Por Então, dirigi Jorge para Sempre Verão, em homenagem ao Jorge Lafon, grande ator. Eterno. Que, nossa, foi emocionante. A gente terminou uma temporada aqui no Rio, volta para o Rio, vai fazer São Paulo e outras capitais. Ai, é uma responsabilidade. Às vezes eu fico muito cansado, né? O volume de trabalho, porque eu trabalho com teatro, audiovisual, tem empresas, mas cai no colo projetos que eu falo assim, não posso negar. Às vezes eu falo assim, vou ficar um mês sem, por exemplo, acabei de dirigir Jorge para Sempre Verão. Aí falei assim, vou ficar um mês sem teatro, 2 meses sem teatro. Aí cai no meu colo dirigir um espetáculo sobre os irmãos Rebouças, Olha. que foram os principais engenheiros do Brasil, né? 2 irmãos negros. Como é que eu vou falar que não? Ai, não, gente. Né? Meio burguesinho. Cansado. Quero descansar. Tô em hiato, Vou para Paris. Vou Tô para em Paris. hiato. Não dá. Aí eu sou muito beneficiado com esses projetos. Pessoas que eu admiro e muito, que confiam. Agora, dirigir Jorge Lafon foi um desafio, porque eu convivi, né? Quando eu começo com 14 anos e começo a frequentar muito teatro, um dos primeiros atores que eu fui e vi ali da plateia falando, gente, que eu quero ser ator, foi o Jorge Lafon, sabe? E Bacana. com 19 anos, a gente trabalhou junto, aí cai no meu colo dirigir um espetáculo sobre ele. Então, que eu costumo dizer, foi uma reparação, porque o Brasil deve muito também esse artista. E eu acho incrível esse reencontro, né, com o saudoso Jorge Lafon, num tempo hoje onde a gente tem que falar no meio do videocast, tipo, procure saber quem é, porque às vezes tem uma galera jovem que não sabe quem é. E aí isso me lembra muito o que a gente está vivendo, o que a gente vive dentro do digital, que é essa balança entre criadores de conteúdos brancos e criadores de conteúdos negros, que até tem algoritmo envolvido no meio do que a foto do Twitter Do Twitter, fizeram aqueles testes, né, em relação ao crop do Aham. Twitter, né? A gente tem a questão do YouTube também, né, né? Que quando aparece, a gente coloca pessoas negras na capa, infelizmente, assim, eu a sinto gente nota isso. que entrega A gente fica nota, meio... quando eu falo algum livro que não é... Eu tento sempre fugir dessa questão de livros com protagonismo Sim, negro. Eu sempre coloco, sim. porque pra mim é livro e é Sim, isso que a gente sim, precisa mesmo. Tá em todas as listas, né? Não é só sempre separar. Mas eu sempre sinto, quando eu coloco na capa, o clique... Você sente esse diferente. peso dentro da internet? Total.
Sabe o que acontece, assim? A gente já voltou para esse assunto, mas eu amo. Eu vou tentar não Tá? militar, eu vou tentar não gente, militar, não, eu amo. É que é uma eu amo. referência, né? É uma Acaba referência, que... não tô reclamando, Aquela não. você é a referência aqui em Exato. questão desse... O tiozinho, tio Ai, meu Suquita. Deus. É, Parou. então, tem uma relação assim de... isso em qualquer escola filosófica, né? Se uma sociedade ela é racista, assim como misógina, machista, transfóbica, as suas instituições também serão. Então, a gente está falando sobre família, sobre religião, sobre Estado. O racismo ele é estrutural, ou seja, isso vai ter desdobramento em todas as relações sociais. Uhum. Então, nós não somos padrão de beleza para hegemonia. Então, o que está determinado com o padrão de beleza, eu não vou aparecer como inteligência, como confiabilidade, assim por diante. Então, há uma necessidade de cada vez mais a gente discutir sobre isso, né? E quebrar padrões, né? A gente que flerta com o audiovisual toma muito cuidado, porque mesmo que você debata sobre negritude, né, que tipo de corpos estão ali, né? Que tipo de identidade, de orientação sexuais. Mesmo dentro do nosso grupo, a gente tem uma questão de subjetividade, de uma diversidade, de uma pluralidade. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário para que, sei lá, daqui a alguns anos, pessoas não precisam debater sobre isso, né? Mas eu acho que a gente faz audiovisual para isso, né? E escrever O Pequeno Príncipe Negro foi parte dessa tentativa de mudar narrativas e protagonismos também? Não tinha... Eu começo no teatro, né? É um espetáculo que fez um enorme sucesso. A gente bateu o recorde de público no Teatro Municipal de São Paulo. Mais de 70 mil pessoas assistiram. Não tem personagens no infanto-juvenil, né, de negritude, não tem meninas, não tem meninos. Se você tem uma criança negra quer levar para o teatro, não tem exemplificação. E principalmente para as crianças brancas, porque o racismo está nisso, né, numa relação de poder. Como é que se cria uma criança antirracista? Oferecendo várias possibilidades. Porque nada mais do que uma ótica racista é a branquitude como universal, como ponto de partida, né? Então, se você oferece para a criança várias possibilidades, você não está determinando que uma única estrutura é a correta, é a mais bonita, mais inteligente, assim por diante. Então, até mesmo educar uma criança branca antirracista no Brasil sem essa possibilidade de diversidade, por isso que eu falo, o meu livro não é só para crianças negras, né? Meu livro é para todas as crianças. Então, vem disso, da falta... E aí, dessa representatividade de crianças negras no palco. E por mais que um espetáculo faça um enorme sucesso, você não consegue levar para todas as cidades, por exemplo. E aí uma forma de... Eu sou meio tímido, né? Dá para perceber. Uma forma de você fazer com que esse texto chegue para todo mundo é livro, que vai para a biblioteca, você pode presentear. E aí eu fiz uma adaptação desse texto que eu havia feito para o teatro, para a literatura, e hoje é um sucesso. É o principal... Há 2 anos é o livro mais vendido de uma plataforma aí, que eu não vou fazer publicidade, que não estou ganhando nada. É verdade. Mas é só jogar ali, e isso eu fico lisonjeado, porque isso é muito de mães, muito de avós, sabe, madrinhas, mulheres, principalmente negras, que presenteiam e falam assim, olha, que comprei, e acabam fazendo divulgação, e é lindo. E é um dos seus sucessos, né? Vocês têm, dois. São 6 livros publicados, 6, 2 best-sellers, não são? São 6, a gente está agora com protagonismos, que são 32 pessoas que são negras e uma indígena, que são pessoas intelectuais, que contribuem para a sociedade de alguma maneira, para debater isso, né? Protagonismo é poder. Protagonismo é quando você assume a sua vida, a sua narrativa. Então, eu sou uma pessoa magra porque eu quero ser, não porque alguém determinou. Eu uso meu cabelo da forma que eu uso, ou de uma certa forma exerço um poder sendo chefe, ou às vezes eu não sou chefe, mas eu tenho, em algum momento, utilizar meu protagonismo, minha assinatura. Então, a gente debate sobre muitas coisas. É um livro que eu tenho muito orgulho, organizei junto com o Jonathan Raimundo,
e que a gente junta muita gente bacana. Isso é muito incrível, muito incrível. Já que a gente tá falando sobre sucesso, né? Já que a gente tá falando de sucesso, vários sucessos, Barba, Cabelo e Bigode entra como um dos primeiros ou o primeiro filme dirigido por um diretor preto dentro da Netflix Brasil. Como você se sente? Com uma responsabilidade, porque eu não queria fazer de serviço. Sim. Eu creio que eu não fiz, né? Porque assim, eu tenho uma equipe, sabe, que olha, assim, eu não faço nada sozinho. Eu tive os roteiristas muito atentos. Eu tive Débora Medeiros como consultora, né? Uma pessoa que olha tudo e fala, olha, isso aqui soa machismo, ou isso não é uma piada que pode ser capacitismo. Então, assim, não é o Rodrigo sozinho, né? Eu tenho um Jonathan Raimundo, eu tenho intelectuais que estão juntos comigo para poder filtrar. E isso não é censura, isso é só responsabilidade. Isso não me dói, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa muito falar sobre qual é o papel do humor. Se rir de tudo, né? Eu sou... muitos jornalistas já assistiram o filme e, nas entrevistas, elogiam e falam assim, que lugar é esse de humor que você está trazendo? Uhum. E não tem a ver com militância, isso tem a ver com uma escola de vida, né? Isso é muito de família preta, sabe, do subúrbio. A gente ri da gente. Exato. A forma de válvula de escape, a vida é tão sofrida. A gente não ri da desgraça do outro, porque está todo mundo na desgraça. Sim. A gente vai rir da gente. Então, alguém caiu, a gente ajuda, depois vai rir junto. Exato. Então, acho que o humor está nisso, né? E quando você fala o primeiro, né? A gente não tem esse dado, mas reza a lenda que é o primeiro para conteúdo original. Sim. Netflix Brasil. Mais do que isso, a possibilidade de ter colocado mais de 85% de profissionais negros e negras num set, né? Outras pessoas já fizeram, né? Mas é um pouco mais tranquilo quando você consegue um dinheiro por edital ou a partir de uma grana da resistência, como a gente faz muito, tira do bolso e você pode escolher quem você quiser. Agora, quando um dinheiro vem de uma multinacional para você fazer seu filme, ter uma produtora como a Fábrica por trás, você precisa ter uma credibilidade para confiarem na sua escolha. Eu não briguei, não vou criar uma história, não foi difícil. Foi tudo muito conversado e isso foi bacana, né? Eu briguei ao longo de 30 anos, mas agora foi tranquilo. Tanto que chega no momento... É tão cruel que chega no momento de esgotamento, né? Eu queria chegar em 100%, porque seria lindo. Rodrigo, né? Não vou nem discutir racismo reverso, que isso não existe. Mas a gente está falando sobre um filme preto, sabe? Assim, quando você tem uma relação cultural. Eu não me sentiria à vontade de dirigir um filme de cultura judaica, por exemplo, porque eu ia errar, né? Eu ia errar. Então, está muito nisso. Só que é tão perverso, porque o audiovisual é muito caro. A gente consegue encontrar pessoas negras em toda a cadeia produtiva, mas conforme vai ficando mais cara essa formação, mais difícil, né? Então, você chegou no momento que as pessoas estavam empregadas porque você não tem um volume grande, né? Por isso que é estrutural, né? Mas foi lindo, foram 6 semanas de alegria, sabe? É cansativo. Imagina. É muito cansativo, mas olha o sorriso o sorriso no rosto. falando, sorriso brilho, ali, você o tem brilho, brilhando. no olhar. No grupo do WhatsApp, assim, gente, quando é o 2? Porque as pessoas estão ali e é tão... É lindo e triste quando eu ouço todo mundo falar assim, passei por um set agora, que saudade do seu set. Sabe? Que saudade de trabalhar contigo. Porque eu prezo pelo que aprendi, principalmente no teatro. Eu prezo principalmente aquilo que aprendi na minha família. Sabe? É no diálogo. Não tem silêncio no set. Não precisa. Não precisa. Eu sei que é uma escola, mas não é a escola que eu quero seguir. Sabe? Eu quero seguir outras possibilidades. E é possível. É difícil, porque muitas vezes você tá com profissionais incríveis a partir de uma escola da violência. Então, você precisa construir e falar, olha, eu não vou gritar, eu não vou debater dessa maneira,
Mas as pessoas entendem, sabe? Porque rigidez, profissionalismo, compromisso não tem a ver com desrespeito, não tem a ver com violência, não tem a ver com assédio. Então, acho que está no nosso tempo, espaço, subverter essa lógica. É óbvio que a minha escola é hegemônica. A forma que eu aprendi a escrever, é do preconceito, né? É da reprodução do racismo, da misoginia, da transfobia, porque a escola é essa, né? A forma que eu aprendi a me relacionar profissionalmente, a dirigir, foi essa. Mas se eu questionei lá atrás, como ator, uma vez eu gravando uma publicidade na praia de um produto, né? E aí tinha que parecer estar suado. Aí tinha um ator branco e eu, ator negro. O ator branco borrifaram uma água, sabe? Em mim abriram um copo, aqueles copos de bebê, né? De água potável, gelado, jogaram nas minhas costas. Então, é isso, né? Se lá atrás eu enxerguei isso como violência e eu era muito novo em arte, muito novo na idade, foi tão violento que eu não sabia me posicionar, eu não posso, de forma alguma, reproduzir isso. Então, comigo vai ser no respeito, comigo vai ser de uma maneira horizontalizada. E isso não significa que não tenha liderança, que não tenha chefia. Isso tudo é preciso. Mas é lindo quando você conversa com um executivo de um stream, né? Da mesma forma, posso falar, né, que eu converso com os executivos da Netflix, é a pessoa que eu converso que está ali oferecendo e servindo café, sabe? Eu acho que e isso não é utópico, sabe? É isso. E não faz mais do que obrigação. Mas é importante frisar que há possibilidade para que sirva de exemplo. A gente está num momento de denúncia, mas a gente também tem que trazer um momento de cura, de exemplificação daquilo que é possível. Isso aí. Nossa, a gente fica até... Né? Mas eu queria saber agora de curiosidade, assim, e sem vamos colocar pra gente pressão, ficar... quando vem o 2? Ficar um pouco mais leve, agora eu não sei como é que isso vai ser difícil. Qual a principal diferença, assim, pra você? Ou pode ser um desafio, pode ser pro lado bom, pro negativo, compartilhe com a gente, de dirigir pro teatro e dirigir, né, pro cinema. Teatro é mais artesanal, é aquele grupinho, sabe? Gostosinho, olho no olho. Você tem, de uma certa forma, a dimensão de tudo, né? No máximo, você tem uma equipe de 20 pessoas. Cinema, no mínimo, assim, num longa, 80, 120 profissionais. Né? E a arte, todo mundo falou assim, olha, o diretor é a arte de dizer sim e não. Né? Muitas ideias, e você tem que falar sim, não, não, não. E é isso, e tecnologia, né? Você precisa ter um domínio muito grande de tecnologia. Eu sou aquele diretor chato, eu tendo de lente, sabe? E todo mundo fala assim, você não precisa saber. Mas aí já vai militar. Mas Qual é o seu signo? Eu sou aquário. O melhor. Eu sou aquário, 28 de janeiro. Meu Deus, eu sou 29! A gente é gente boa pra caramba. A gente é, né? Ninguém A entende gente é, a gente é, a gente é. Senti, tá vendo? Tá sentindo a energia. Não, assim, é bom que a gente já sai da militância, vai pro... O próximo papo, eu vou perguntar o ascendente. Mas a gente volta pra militância daqui a pouco. Ascendente em Gêmeos, ou seja, mas eu tenho Virgem na Lua. E aí vem pro chão, né? Nossa, terra. eu sou muito pontual. Eu chego antes. Eu sou pontual, anoto tudo. Peraí, decoro Virgem é terra? Eu falei certo? Virgem né? terra. E você, qual é o seu signo ascendente? Eu sou... Meu sol em aquário. Vamos lá, me avalia aí, já que eu... me avalia aí. Vou sol em aquário, a lua em Libra. Libra é... A Libra é mais indecisa. o que mais ali. é ar, terra, fogo e não, peraí, agora já me pegou Google, aqui. Google. Alguém Google. aqui da produção, por favor. Mas vem, lua em Libra, o meu ascendente é Leão. Que aí já vem com Leão um negócio fogo, mais assim. É? Capaz. Gente, Não sei. Eu sou escorpião, com ascendente aquário e lua em Capricórnio. Minha Vênus é em Capricórnio. Ó... Nossa, eu fiquei perdida agora nos Não, elementos. eu Fiquei sei. agora a decepção das sáficas nesse Algum momento. momento você vai quebrar tudo. Nossa, Vocês são previsões. Vocês são legais. Não, Previsões. eles são legais, você tem uma coisa...
Tem uma coisa do escorpião, né? Não, o escorpião, ele vai te ferrar em algum momento. Tá tudo bem. Ai, caramba! Não, isso. mas eu lembro quando o Fabão falou escorpião, vou ter que tomar cuidado. Não, mas é porque Libra é água, se eu não me engano. Libra é água. Libra é água. Deus falou. Mas Deus falou aqui. Mas toda vez que eu falo, tipo, escorpião, com acidente de aquário, lua em Capricórnio, fica Mas o aquário te salva. O aquário que te salva. De Capricórnio Aquela modéstia sacaneia, à porque você parte. quer ter uma coisa esquisita, de sumir, de a pessoa tá na merda, aí você tá tudo bem, tá. Tá. Minha Vênus é em Mas Capricórnio. aquário que me deixa, tipo... Não, aquário te deixa legal pra Te caramba. deixa muito bacana, amigo. Eu bacana. queria dizer, não. Super salvo. Aquário é... Não, Quer me falar alguma coisa? Mas não, Mortadelo, sentiu? não Sentiu amigo, nada. calma. Tô brincando. Não, mas é o que me salva. Mas enfim, voltando. Teatro ou cinema? Ai, que sacanagem. Que sacanagem. Teatro é minha escola. Cinema... teatro é minha escola, meu amor. Cinema é minha paixão e minha missão. Uau. Boa. Boa. E já que a gente tá falando de missão, eu quero saber quem são as referências dentro do audiovisual pra você. Ai. Então, Zósimo Bubu, um grande cineasta. Joel Zito. Aí tem o Pitangão. Aí vou para Dona Chica Xavier. Vou para Grande Otelo. Vou para... Ai, que difícil. Clementino Kelé. Clementino Júnior, muita gente, sabe? Dona Léa Garcia, Dona Rita de Souza. Aí vou para as atrizes, né? Zezé Mota, Isabel Filardes, participou muito da minha história. Né? Quando eu penso lá em Renascer, com Isabel Filardes, Chica Xavier e Grande Otelo, com personagens minúsculos, mas tomando a tela. Eu falei assim, gente, eu quero ser isso. Né? Muita gente. Isabel Filardes, ótima atriz e ótima cantora também. Cantora. Ótima cantora também. Ela na tela da casa, vocês podiam chamá-la. Ficou Já aí, ó. ficou aqui, hein? Ficou aí, ó. Ficou aí. E eu quero saber também, qual é o seu xodó? Nossa. De quê? Da criação dos seus conteúdos, desde escrever as peças... Não, vamos facilitar. Um xodó dos livros, um xodó das peças. Boa. Vamos tentar. Vamos tentar. O Pequeno Príncipe Preto, livros. Tá. Mas acho que tá vindo um aí que... Quer dar um spoiler pra gente? Nossa, eu pensei que você ia falar... Eu achei que ele ia falar, não, foi muito fácil. Porque eu já assinei contrato. Então... Eu sou macumbeiro, só falo quando assinei contrato. Já assinei contrato. E errado não está. Certo. Eu não vou falar o nome, mas é para criança e adolescente. Eu tô falando sobre morte. Nossa. Por quê? A partir da filosofia africana. A gente aprendeu de uma maneira muito ocidental, como algo muito ruim. E a gente está num momento que a gente não se deu conta. A relação do Covid... Não quero baixar o papo, não, porque não é isso. Mais de 600 mil pessoas morreram. Ou seja, muitas crianças perderam... Como é que se explicou isso? E aí eu trago para o lúdico, eu trago para uma fábula africana, veio uma história muito bonita. Tanto que as minhas editoras leram e falaram assim, nossa, eu perdi meu marido, eu perdi minha mãe, você me trouxe cura. Então, vem um livro aí para muita gente ser curada. Caramba. Então, eu acho que depois do Pequeno Príncipe Preto vem filme Barba, Cabelo e Bigode, que é o primeiro longa. Espetáculo tem o Oboró, Masculinidades Negras. Ai, tem muito... É isso. Não vou falar muita coisa. É muita coisa. Eu tô muito em muitas vertentes aí. Que bom, né? Ó, a gente separou uma pergunta aqui, que é do... Vou ter que ler, porque o nome tá em inglês, eu não vou gravar na cabeça, galera. Espero que vocês me entendam. Que é do William Faulkner. E ele diz o seguinte... O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina nada, mas permite ver quanta escuridão existe ao redor. Vocês concordam com isso? Eu quero saber quais são os fósforos de vocês que iluminou esse campo. Né? Concordo. Um beijo pro William, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, esse fósforo ele pode também mostrar que essa escuridão também é muito perversa, Exato. né? Porque o que a gente já leu de serviço por aí. Mas o estalo... Ai, eu vou falar, gente.
o estalo foi, por exemplo, meus pais sempre fizeram... Gente, isso é difícil falar na internet. Não, porque gente, assim, não vai, dá... sim, se você ficar à vontade, Monteiro tá? Lobato, não dá mais, gente, assim, não... Imagina, não tem que... Não tem que queimar livro, não tem que... Mas criança não pode ler, Sim. né? É uma literatura racista e que deve ser contextualizada na faculdade, mas não dá para naturalizar e batizar escolas com Monteiro Lobato, que era um higienista, uma pessoa que tem documentos sinalizando que o Brasil deveria ter Ku Klux Klan, por exemplo. Então, meus pais foram esse fósforo. Nossa, total. Isso, total. E é muito estranho. Engraçado, para mim, a leitura ela vem em 2 períodos, né? Tem o primeiro período, que é quando a gente está descobrindo ali a leitura e tal, aquela coisinha que eu nem consigo nem lembrar, para ser muito sincero. Juro pra você que eu não consigo lembrar. E aí tem quando eu reencontro a leitura, que aí eu começo a ler, tipo, eu trabalhava em Botafogo e ia lendo no metrô, assim, todo mundo no celular, eu ia lendo no metrô. E aí aí eu descobri que eu gostava muito de biografia. E aí era a biografia de fulano, ia ler, a biografia de fulano e fui ler. Então, eu acho que esse é o fósforo. Eu acho que o tema foi o fósforo, que é biografia, que foi algo que me deu um estalo, tipo, opa, gosto de ler sobre isso, sabe? E pra você? Isso é muito interessante também, porque eu consigo ver essa divisão pra mim, porque eu comecei a ler na referência da minha mãe, leio, aí foi na minha primeira Bienal de 2011, primeira Bienal do livro, vejo que tem blogs literários, quero meu blog e tudo mais, só que naquela época eu falava assim, eu não gosto de romance, eu botava a culpa no signo. Aí eu falava aquário, frio, sabe? E aí, depois, eu descubro que, na verdade, eu não gostava de romance, porque eu não me via naqueles romances, né? Então, quando a minha virada de chave vem em 2019, quando... eu lembro até hoje, assim, na Bienal, a Bienal foi, tipo, setembro, agosto, e aí eu lembro da Rafa Machado, que é editora do Grupo Editorial Record, falando pra mim assim, Mari, tem um livro que vem aí que você vai amar. Aí eu, por quê? Ela é um romance lésbico, é o primeiro romance lésbico que a gente vai lançar. E foi o primeiro romance lésbico de ficção lançado por uma grande editora tradicional, né? E aí ela falou assim pra mim, eu parei, eu pensei assim, caraca, eu nunca li um livro lésbico na minha vida. E essa foi a minha virada de chave. Foi o livro Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, que foi a primeira... Um beijo, Elaine. Um beijo, Elaine, que a Elaine é minha amiga, minha amigona, assim, já hoje. E foi a virada de chave ali. Eu fiz uma resenha, foi a primeira vez que eu fui na internet. Falei super emocionada, assim. Fiz a resenha e falei, é isso que eu quero falar. É lindo, mudou literalmente a minha vida, porque hoje eu falo sobre isso na internet, né? Dá pra fazer até que a literatura mudou literalmente a minha vida. Assim. Olha que bonito isso. E isso também é um chamado, né? Porque tem gente que fala assim, gente, eu não gosto de ler. Talvez você tenha lido você tenha lido errado. Você ainda não eu não gosto de teatro, talvez. Você não precisa ler só o que as pessoas dizem, né? Exato. Isso é muito importante de falar, assim. Hoje a gente tem, ainda em editoras tradicionais, a gente não tem tanta representatividade, mas a gente tem editoras aí como Se Liga falando sobre representatividade o tempo todo. Então é muito importante a gente se encontrar, se ver ali. A gente, como protagonista, é importante para essa identificação. E isso que o Rodrigo falou e que você concordou faz muito sentido. E eu concordo também, porque eu antes, eu lembro de muito novinho ler um livro que falava sobre, sei lá, uma história de uma adolescente com a máfia italiana, uma coisa bem bobinha. E eu li e falei, caramba, não é isso. Aí me distanciei total da leitura, total. Assim, não gosto de ler, ponto. E aí eu lembro que quando eu vi o livro que contava a história da Luísa Marilac, que aí eu fui ler e eu fiquei, meu Deus, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Era como se eu conseguisse enxergar através de uma frestinha a vida da pessoa. Eu falei assim, eu gosto de biografia. E aí foi indo biografia de fulano, biografia de fulano, até chegar ao ponto de tipo, vou comprar a biografia da Anitta, de Furacão Anitta. E aí eu lembro que o Júlio olhou e falou, você vai ler? Eu falei assim, pô, eu quero saber o que aconteceu na vida dela. É da minha editora. Eu quero ver. Falava não, é da minha editora. Não, eu quero ver. Eu adoro biografia. Não, mas é muito bom, mas eu gostei. Eu falei, vou ler, eu adoro biografia. Mas eu quero saber, antes de chegar no nosso game, antes de chegar ali no nosso game, o que o Rodrigo assiste? O que passa na TV Rodrigo França? Sabe que tem uma coisa, assim, as pessoas me acham muito cabeção. E aí, eu gosto do que é popular, eu quero falar com o povo, sabe? Então, o que você imaginar que ser popular não é popularesco, né?
Mas eu amo assistir comédia só pra rir. Eu quero fazer muito, muito romance, água com açúcar. Eu não vejo nada cabeção. Não vejo, vejo quando é interessante, uma relação de arte, todo mundo fala assim, assiste, mas É importante ter um refresco. eu né, gosto. Eu sou da comédia, do popular. Até às vezes eu não faria isso, não acho bom. Porque às vezes é escola, né? Sim. Você fala assim, cara, não é esse caminho que eu quero seguir. Mas o que eu assisto é popular. E o que Rodrigo França ouve? O que tá tocando nas suas playlists agora? Ai, Quero saber a sua também. Ludmilla. Um no Manice. Ai, no Manice. Manice. Ai, meu Deus. Alexa. Gente, não no tem Manice. No Manice. Alexa, eu No assim. Manice eu queria Oh, tanto, eu queria tanto naquela Manice. gravação. Ludmilla, leva a gente pro no Manice, por favor. Lud, me chama estamos aqui. implorando, né? Por favor, leva a gente pro no Manice. A equipe inteira. A equipe inteira, todo Leva uma mundo, van, pelo amor passa de aqui uma Deus. van e leva a gente. E Ludmilla. você, o que você anda ouvindo? Amigo, no Manice, com certeza. Sério, no Eu tô Manice? muito no Manice ultimamente. Ih. Muito. Calma, você não tá me vendo no meu Twitter? Calma, você não tá vendo meu Twitter? Não, a minha playlist é um balaio, Vai e assim, volta, é uma né? loucura. É uma loucurinha. Começa com o Manice. Tem momentos ali, E vai pra né? Beyoncé, depois tá isso. numa Marília Mendonça, volta pro negócio. É Eu um fico em mood moods, que a eu- gente não eu entende fico em muito ondas, bem, eu nem fico em ondas. Eu fico em ondas. Mas no Manice. Mas É eu acho que todo mundo não anda no Mas Manice. tem uma coisa que é estourada, muito importante. A gente nunca se permitiu se ouvir ou se ver em atmosferas que não sejam violência. Uhum. A gente está se vendo cada vez mais no romance, Sim. na comédia. E aí eu ouço muito, por exemplo, no audiovisual, mas isso é cafona, isso é brega. Mas pra gente não é, porque Não é é, inédito. não é. Clichê pra quem? É né? inédito, Clichê é pra ine- é quem? Pra inédito. você que já se É, via lá. Lá no, tipo, no Barba, Cabelo e Bigode, tem uma cena onde uma atriz está vestida de noiva. Aí eu vi isso, 2022, uma mulher vestida de noiva. Eu falei assim, se você olhar na telenovela, você não vai ver uma mulher negra vestida de noiva. Então, o que é cafona pra gente é inédito. Sim. Não- Isso aí. Então, assim, eu acho que no Manice, imagina uma mulher negra, Bissexual. falando cantando sobre amor e desamor. Gente, É inédito, então pra gente é pós-moderno. E é bom, claro. né? Não, e pra mim bate numa coisa, assim, que eu lembro que na minha adolescência, né? Quando a gente começa a se apaixonar, e a gente começa a se entender, nananã, eu lembro que eu ficava muito, assim, sentida de que a maioria das músicas que quando falavam de amor e que eu gostava um pouco mais, eram sempre cantadas por homens, porque eles falavam para as mulheres. Sim. E aí tem uma Ludmilla falando de uma mulher falando pra mulher, É pra lindo, mim, né? assim, bate super. Então, é Gente, isso. total. E, inclusive, no Manice é boa pra você arrumar casa, é boa pra você É pra relaxar, tudo, é pra boa tudo. ele Tomar encaixa banho, Pra você em- entrar numa bad Pra você também. entrar numa bad, ela encaixa em todos os momentos. E por falar em Exatamente. encaixar em todos os momentos, olha o gancho. Ih, Ai, nossa, meu Deus. Olha o esse gancho. daí foi bom, amigo. Esse foi bom, Até- né? O meu oi no início foi por causa desse momento. Você tava Tudo bem, tenso, Rodrigo? né? Tudo bem. Oi. Oi. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Ó, a gente já França, que quebrou o voltou, gelo. né? Uhul. Rodrigo França voltou, tudo bom, Rodrigo? Oi. Ó, ainda não voltou. Audiência. Oi. A audiência Ashley. vai lembrar. Outro Oi. ESC. Super animado. Outro ESC dado, né, galera? Tipo, Acho que a gente tinha que começar a pedir pra edição começar com esse momento da gargalhada. Da gargalhada, Entendeu? isso, bota- Pra pessoa chegar até lá. Divulga o podcast pela gargalhada, gargalhada. não pelo oi. mas o papo é bom. Sim. O papo é bom, O papo galera, é bom, não, gente, é. Ó, quero saber, Rodrigo, Ai. bem, você dirige, você escreve, você faz muitas coisas. Mari também é escritora, a gente já falou aqui vários episódios, a Mari é escritora. Eu sou o Fábio, tudo bem? Amigo, não. Não, coisa pra Nada caramba. disso, nada Tudo bem. disso. Divulga aí, Mas divulga Vamos aí. lá, vamos começar. Não, comunicador, podcast, Aquela- sigam videocast, ele pra vocês né? verem lá Criador pra de conteúdo, tudo. etc e tal. Mas eu quero saber se vocês têm uma capacidade aí dentro de vocês de criar uma grande empresa. E eu vou dizer, calma. Não, a gente não, tá? É só você. Calma. Aquela dinâmica só você, é só sua. você. A pressão a nossa a aí gente vai criar está aqui aí. na cabeça. Fica aí, faria o mesmo e tal. Só que com personalidade. Você vai pensar em uma personalidade, vai encaixar. Eu vou te dar o segmento E tem que dessa dizer o empresa. porquê. Exatamente. Né? Tem que difícil. justifique sua resposta. Eu vou te dar o segmento dessa empresa,
E aí vou te dar os cargos e você vai me dizer quem você colocaria em tal cargo. Ok. Ok? Eu vou começar. Eu amo o nosso primeiro tema. Não, eu acho que o primeiro talvez você... Eu não sei se ele vai conseguir assim será? tão Não sei se tem uma rápido. ligação. Tem uma Não ligação sei, não, com porque ele? o primeiro tema é barbearia. Monte sua barbearia. E eu quero saber quem seria o dono ou a dona da sua barbearia. E por quê? E assim, você pode ir por qualquer lado, assim, sabe? De Exatamente. curiosidade, tá? Tá. Pra gente. É pra ser divertido, enfim. Tá. É isso. Eu acho que a dona da barbearia Solange Couto. Bom nome, bom nome. Qual a outra, Mari? Qual outra E categoria? agora a gente tem quem seria o sócio ou a sócia. Sócio Lucas Penteado. Ah! Vou fazer meu jovemzinho. É. Meu jovemzinho de E quem seria o diretor ou a diretora? diretor de Juliana Alves. Olha, Gente. olha. E coordenador ou coordenadora? Ai, coordenador. Ai, Serjão Lorosa. Ai, gente, tá que muito empresa bom essa maravilhosa. E quem Muito seria bom. o estagiário ou estagiária? Ai, gente. Tá ali aprendendo, tá ali, rindo. Kennedy Lima. Gente, Oh. essa barbearia E realmente, onde realmente. eu entro pra trabalhar nessa vida, pelo amor de Eu Deus? também quero entrar ele assim. Não, e eu quero. Aí eu quero saber o nome. Gente, qual o O nome? nome. Saigon. Oh, Ai, gente. Uma Temos- referência da ali, música. Temos ó, uma referência. Emílio Santiago. Exatamente. Santiago. O slogan. Um pedaço de Saigon. Um pedaço de Saigon. Gente, eu joguei É. brincando e pegou. Mas é bom, Pegou, é bom, pegou. é bom. E qual seria o produto que ia ser o hit, assim? Todo mundo ia chegar lá querendo esse produto. Ai, Ou serviço também. disfarçado. Né? O Gosto. disfarçado. Gosto. O Eu degradê. frequentaria. O Foi, degradezinho, né? Frequentaria. Agora a gente tem uma empresa no segmento de gastronomia, porque também aí temos uma ligação, não é? A olha, gente nem tem. falou sobre, A né? gente fala E agora, é já agora, fala vamos começar a falar agora, agora. fala agora. Então, quem seria o dono ou a dona? Ai, minha mãe, Vera Lúcia. E sócio ou sócia de Dona Vera Lúcia? Meu irmão Bruno, eu. Nossa, tá parecendo uma história bem real, Real, essa, né? A gente... Quer compartilhar? Mas vamos até o final pra ver Vamos qual até o o final, nome. vamos Vamos lá. ver qual o nome. E agora a gente tem o diretor. Ai, diretor? Diretor, diretora. Vou pessoa pública, pode? Pode. Melhor, Claro. fica mais fácil, Pode. né? Cris Viana. Ah, É outra Deusa, também né? que se falar um A, eu cai pro lado, assim, não tem... pessoas que a não tem. gente Não, desmaria. eu sou muito amigo. Mas assim, às vezes ela tá dirigindo, fica assim. É, Cris Viana que tá dirigindo. Tá dirigindo o carro. Assim. O que foi, amigo? Eu falei assim, nada, tô Nada, eu pensando sou... aqui. Nada, nossa, te admirando. tô com a cabeça longe. Cadê o celular? Que nem a gente no primeiro episódio que era com o Felipe, com Aham. o JP, o Felipe aqui sentado, tipo, eu assim... Eu não tive reação. Eu ainda consegui disfarçar. É, eu não, ainda tava eu Rodrigo tava disfarçando parecia e um tudo. boneco de cera. Eu tava, tipo, Tava faço tendo- isso todo dia, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, toda gravação de quarta-feira. Toda quarta-feira eu faço Eu isso. disfarço muito bem. E quem estaria ali coordenando tudo? Mary Del Monte. Gente, tá muito bom. Essas empresas aí, Rodrigo que França, de isso produções, existe. em empreendimentos, tá muito, muito bom. E agora, estagiário. Estagiário, A gente tá de Felipe bobeira, Neto. tá? Ela tem que aprender aqui nessa área, Tem que entendeu? De gastronomia. Entendeu? Tá precisando aprender. Senti um desafio. Rodrigo Né? França e Felipe Neto cozinhando. Aquela. Vem aqui palavra. chamado. Entra! Aquela. Entra, Felipe! Um jovem aprendiz. Um jovem aprendiz pra área de gastronomia, ué. Fazer o Eu não quê? vejo problema nenhum. Aquela, não sei se Felipe cozinha, tá Tá aí uma vendo? Tá oportunidade aí pra uma você, oportunidade. Felipe. Vai aprender. Aí agora, desafio aquela aceita. Aquela... E o nome, qual seria? Ou qual é? Será que existe já? Já existe. Ah. Melhor boteco da Lapa do Rio de Janeiro. Que é? Boteco Seu França. Por favor. por E favor. tô lançando Ih, gente. um restaurante no Pelourinho. A gente Rosa Malê. A gente vai receber convite? Já, convite vamos pra lá. Já tem. É já o tem. pós de hoje? Já tem Aquela... lugar pra dormir e pra comer. Meu Deus. Gostei, Expectativas gostei. foram criadas aqui Olha, agora, viu? eu vou deixar a expectativa lá no alto, porque eu vou pra última agora, nossa ok. última, pra poder encerrar lá no alto. Eu quero saber, o segmento é moda, tá? Olha aí. Tá. Quem seria o dono ou a dona? Ai,
Tem que ser um ícone fashion, né? Ai, que difícil. Ai, vamos lá. Dono, dona. Vamos, Isabel Filardes. Bom, É isso. Se bem, vamos para o próximo nome, quem? Sócio ou sócia? Sócio ou sócia? Ai. Esse pegou, hein? Esse daí pegou. Tá ali do ladinho do Isabel Filardes. Moda. Cadê cola, pessoal? Ai, é muita gente. Agora, cola. Ai, sócio, Deusa Borges. Vou falar de todo mundo que... dando nome. Assim. Foi dando nome. E quem seria a diretora ou diretor que estaria ali junto com Neuza? Diretor ou diretora? Ai, caramba. Ai, caramba, para não ficar um tempo... Ai, gente. É nessa hora que a gente faz a SMR? Ai, por que... Deviam ter dito, pense nos nomes aí. Não, assim, a dinâmica. Essa é pra todo mundo ver que não é combinado. Yuri Marçal. Sabe se É vestir. Aí. Ele tem uma marca de óculos, ó. Viu? Já tá ali, já tá ali, envolvido. Já tá ali. Esse é um Já bom dá. nome. Agora é coordenador ou coordenadora? Coordenadora? Ai, gente. O desespero. O meu oi vem daqui, desse momento. Eu tô amando o meu Rodrigo derretendo na nossa frente. Ele tá derretendo. O brilho. Claramente, ele tá tipo... Tem a ver com a dislexia. Eu só sei esses nomes. Ai, gente, que difícil. Ai, caramba. Coordenadora? Três, não me tira. O olhar pedindo ajuda, né? Um olhar Ajuda. pedindo ajuda. Pra todos os Sabe lados, aquela meu coisa Deus, de todas as prova? câmeras. Alguma palavra ali vai me... Emicida. Emicida. Bom Não, nome. foi Deus, assim. Deus me trouxe o ajuda. Emicida. Soprou, Eu senti uma luz assim. amarela, né? Deus, Um amarelo. Deus, Um amarelo. Amarelo, senti. Estagiário, hein? Deus ajuda aí, Deus. Deus de novo, dá pra... Blue Aquela... Ivy. Quantas Blue Ivy. fichinhas? Blue Ivy. Ai, Blue do Ivy. nada. Blue Ivy, É, novinha, gosto, tá ali gosto. aprendendo, gosta de moda, Você né? É seria um isso. ótimo colega de cola. Aí, ó. E o nome dessa empresa? O nome da empresa. Agora que A são gente elas, hein? fecha. Ai, negro é lindo. Oh. É isso. É isso. Realmente, pô, agora É respira, Rodrigo. Chegamos ao Gente, final. aqui, ó. Chegamos ao final. Ai, gente, mas foi muito bom, né, Ótimo, amigo? Mari, Foi eu ótimo. amei. Muito obrigada de novo. E o Rodrigo, Obrigado, perfeito, vocês. foi ótimo. Amei de verdade. Gente, lembrando que toda quarta-feira, às 6 da noite, a gente está aqui, mas também temos o canal de corte, que vai estar aparecendo aqui o cardzinho aqui em cima pra você. E lá, e se não aparecer o cardzinho, vai estar aqui na descrição do canal de É corte, isso. tá? Então vai lá, se inscreve no canal de corte, deixa o comentário, ativa o sininho. E não se esqueça também de ativar o sininho aqui no Só da Play. Sim, por favor. E também temos uma outra questão. A gente tem vários quadros aqui no Só da Play, o canal da Play 9. E Rodrigo vai participar também. Tô sabendo. Então vocês Tô vão ver sabendo, tô Rodrigo sabendo. aqui mais vezes. É isso, gente. Então até a próxima quarta-feira. Um É super isso. beijo, Rodrigo, mais uma vez. Um beijo, Obrigado. Rodrigo. Muito Obrigado, obrigada. Tchau, gente. Yes!